Oi, gente, a paz do Senhor. Voltei com esse segundo vídeo dessa série missionária. O vídeo anterior, como eu expliquei para vocês, eu trouxe uma visão geral dos dados estatísticos do ranking de perseguição mundial, né, contra os cristãos. E como prometido, esse primeiro vídeo dos países em foco, que é o segundo da série, vai trazer o nosso primeiro país em foco que eu quero falar com vocês, que é o país que lidera essa lista mundial de perseguição, no ranking já em primeiro lugar há 20 anos consecutivos de perseguição extrema, que é a Coreia do Norte. Para você que não assistiu o outro vídeo, eu te convido a acessar o canal, ir lá na playlist Missões e clicar no primeiro vídeo, que é onde a gente fala sobre essas informações, e ali eu explico os índices, quais são os fatores que são considerados para serem avaliados como perseguição. E ali naquele vídeo, eu vou relembrar você aqui que me assiste, eu falo que, segundo a missão Portas Abertas, que é um trabalho que eu já sigo há muitos anos, e são eles que fazem, né, essa avaliação da lista de perseguição mundial, na escala de 0 a 100, os países que pontuam entre 81 a 100% de perseguição são considerados países de perseguição extrema. E a Coreia do Norte, ela lidera esse ranking já há 20 anos consecutivos. Então, ela só saiu da liderança no ano de 2020, que foi quando o Afeganistão assumiu essa posição devido à tomada do Talibã. No ano de 2020, teve aquela guerra interna no Afeganistão, o Talibã assumiu o país e com isso fez com que ele ultrapassasse a Coreia do Norte assumindo a primeira posição, mas no ano de 2021 até agora ela retomou para esse primeiro lugar. Então é importante que você saiba que ela está nesse primeiro lugar do ranking, já nesses 20 anos consecutivos, pelo fato de que, na soma de todos os fatores avaliativos ao longo desses 20 anos, de tudo aquilo que a gente fala no vídeo passado, que são considerados fatores, né, de avaliação, de perseguição, ao longo de 20 anos, nunca teve uma melhora. Alguns países a gente vê que eles sobem de posição, descem de posição, uma coisa melhor aqui, a outra melhor ali, mas a Coreia do Norte, ela permanece intacta em todas as suas avaliações por 20 anos consecutivos. Por isso que ela continua liderando o ranking em primeiro lugar dos países de perseguição extrema contra os cristãos. A única forma de ser cristão na Coreia do Norte é em total segredo. Não acontece em alguns países que opta-se pela discrição, né, do secreto para que não sofra tanta retaliação. Existem aqueles que sofrem perseguição extrema também, que a gente vai ver em outros vídeos, mas ainda tem templos, igrejas, como foi o caso da Índia, que a gente falou no vídeo passado, que só no ano passado, em 36 horas, 249 igrejas foram destruídas pelos extremistas. Ou seja, existiam templos ali, por mais que sejam países de perseguição extrema, ainda tinham templos, mas na Coreia do Norte não tem essa possibilidade. Não existe a opção de você ser cristão publicamente. Não existem igrejas públicas na Coreia do Norte. Não existe nenhuma possibilidade de você servir a Cristo se não for em segredo na Coreia do Norte. Então, isso também faz com que ela sustente esse posicionamento de primeiro lugar. Então, por que isso não pode ser público? Porque o governo não aceita, ele proíbe qualquer tipo de culto que existe no país. Isso não vai ser só com relação aos cristãos, mas os cristãos são considerados os piores inimigos, é a
a religião mais perseguida na Coreia do Norte. Sabemos, né? Que é por causa de Jesus, que é a verdade e a vida. E sabemos que ele disse, né? Que ele é a verdade. E a verdade liberta. Então é óbvio que o cristianismo seria a religião mais rechaçada, né? Mais proibida no território norte-coreano. Porque o governo ele só aprova a veneração da família dos líderes do país, né? Eles são ali venerados, considerados até mesmo há quem diga como supostos deuses, enfim. Não há acessos legais nesse país a emissoras de rádio, TV e internet, e nem a nenhum conteúdo que não seja monitorado pelo Estado, pelo governo. Então, tudo que é consumido pelo público norte-coreano, ele passa pelo crivo, pelo monitoramento do governo. Então, nada vai chegar dentro das casas que não seja aprovado pelo governo. Então, isso também dificulta a proliferação da palavra de Deus, né? A disseminação da palavra de Deus no território norte-coreano. Os cristãos lá são considerados traidores da pátria. Não é simplesmente um crime religioso, uma ofensa religiosa, não. Eles são considerados como traidores da pátria e até como crime político, porque são vistos realmente como desertores, como... Enfim, são os traidores e como formas de punição, por eles serem considerados como desertores, traidores e até criminosos políticos por serem cristãos, uma das punições é o fuzilamento público, para que eles sirvam de exemplo, ou seja, né, literalmente os mártires. Vocês vão ser cristãos, então esse vai ser o fim de vocês. Eles fuzilam a pessoa, a família, na frente dos vizinhos ali, publicamente, para que saibam que esse é o fim de quem decide ser cristão. Ou os que não são fuzilados são enviados a campos de trabalho forçado, com a condenação de prisão perpétua, ou seja, são enviados a esses campos de trabalho forçado e não têm a possibilidade de sair de lá. Não é que eles vão cumprir lá 5, 10 anos e beleza, você foi perdoado, você pode sair. Não. Se você foi parar nesse campo, porque é importante falar que esses campos de trabalho forçados não são somente para cristãos, mas para todo criminoso político. Se você é considerado um criminoso político, você vai para lá. E uma grande minoria que é vista como reabilitados, eles voltam a exercer algumas funções e têm a possibilidade de sair desses campos. Mas se você é cristão, a sua condenação é perpétua. Então, você vai para lá e a única forma de você sair de lá, em alguns casos, é se você negar a sua fé em Jesus Cristo. Mas mesmo que você saia de lá, a pessoa negou Jesus, recebeu o direito da suposta liberdade de lá, ela vai para uma parte segregada do país, que são das pessoas consideradas hostis, e ali elas recebem uma condição de subvida ainda pior do que os outros norte-coreanos têm, porque uma vez ela foi vista como um traidor da pátria. E esses campos de trabalhos forçados, existem cerca de 50 a 70 mil campos no país, e em média 61% desses prisioneiros que vão para lá, eles morrem de desnutrição. Então, estima-se que esses cristãos que estejam submetidos, que são lançados nesses campos de trabalho forçados, eles estão submetidos à ausência de água e comida, a castigos físicos, psicológicos e até sexuais. Até as crianças são punidas se alguém na família se converter, ou seja, compromete a segurança de toda a família, que é aquele caso de, vamos supor, uma família com 5 pessoas, o pai se converte em segredo e não fala nem para a família que ele é cristão, mas alguém descobre, a família também pode sofrer
corre risco de vida ou de torturas ou de todo mundo ser enviado para esses campos de concentração, de trabalhos forçados, só porque uma pessoa da família professa a fé cristã. Então, realmente é muito perigoso, é muito arriscado. Envolve não só a pessoa, mas a família dela. E as crianças pequenas, elas são ensinadas desde a mais tenra idade a odiar Jesus Cristo, que é visto como a principal ameaça pela liderança da Coreia do Norte. Então, esses são alguns pontos que eu quero trazer para você como motivos de oração pela Coreia, para você entender como que é extremo lá e o porquê que ela lidera o ranking da lista mundial de perseguição já há 20 anos consecutivos, como eu falei, né? Saindo da liderança só em 2020, mas já retornando em 2021, 22 e 23. E para você saber, você deve estar se perguntando, mas então, Patrícia, como que essas pessoas vão ter acesso à palavra de Deus se não entra nada no país, né? Eu cheguei a assistir já alguns vídeos em redes sociais de pessoas norte-coreanas que foram refugiadas em outros países, porque muitos deles tentam fugir para a China, mas ao serem deportados de volta para a Coreia, aí a punição que eles recebem é ainda pior, porque eles, além de traírem o país na visão da liderança do governo local, eles ainda tentaram sair e foram obrigados a voltar. Então, nossa, é muito difícil. E eu assisti vídeos de pessoas não cristãs falando que tentaram sair do país, e umas que até conseguiram, que hoje estão morando em outros países, que saíram fugidas simplesmente porque não tinha condição de morar lá, independente de ser cristã, porque tudo é monitorado. O que você ouve, as músicas que você ouve, o que você assiste, até o trabalho a pessoa não escolhe. Quando você vai procurar um emprego lá na Coreia, é o governo, é o estado que determina o tipo de trabalho que você vai fazer e o tempo que você vai ficar lá. E, tipo assim, a pessoa ela não tem nenhuma autonomia nesse país. Ele foi considerado até um crime aos direitos humanos, enfim. Se você for pesquisar a fundo sobre a Coreia do Norte, você vai ver que a situação das pessoas que vivem ali é muito sofrimento, é de chorar, independente da fé que ela professa. A gente já deve orar pela Coreia, porque as pessoas que estão ali no poder desse país, para mim, é a própria representação do mal. E os cristãos sofrem ainda mais porque sabemos que tem essa perseguição e são considerados traidores da pátria. Só que eu quero te contar um testemunho de uma jovem lá que, quando ela era pequena, morava ela e o pai dela só. O pai dela tinha escondido dentro da casa um radinho de pilha que ele escondia atrás da foto dos líderes, porque toda casa na Coreia tem que ter os quadros na parede com a liderança do país, porque eles são venerados. E quando fazem as batidas nas casas, geralmente os soldados, eles não tocam naqueles quadros, porque para eles eles têm até medo de tocar, são considerados assim até sagrados, enfim. Então, o lugar que esse pai dessa menina sabia que não seria procurado era atrás dos quadros. Então, ele escondeu esse radinho atrás de um dos quadros. E a Bíblia que ele tinha, ele embalou num plástico e enterrou no quintal. Mas o exército, quando foi lá fazer a varredura na casa dele, sabe-se lá como e por que descobriram, levaram pás e cavaram todo o quintal dele e acharam a Bíblia e levaram ele prisioneiro, e nunca mais essa menina viu o pai. E desde muito pequena ela aprendeu a se virar sozinha, ela teve que se criar sozinha. E a forma que ela tinha de se manter próxima do pai é que ela sabia que atrás dos quadros tinha o radinho. E o pai dela usava esse radinho para acessar emissoras de rádios clandestinas, para que ele tivesse notícias de como que estava a situação da Coreia do Norte, como conseguir comida, porque eles são muito privados lá de alimentação, enfim.
e como que era a situação fora dos outros países. E em meio a essas rádios clandestinas também haviam algumas rádios cristãs. E todas as noites ele lia para ela trechos da Bíblia. E a Bíblia, né, foi levada junto com o pai dela quando ele foi pego, há muitos anos atrás, mas ela foi crescendo ouvindo aquelas rádios. E um dia, ela acessando as emissoras, ela acessou uma estação clandestina cristã que começou a repetir as mesmas palavras bíblicas que o pai dela costumava ler para ela quando ela era criança, e ela entendeu que aquele personagem que compunha as histórias que o pai dela lia para ela era Jesus Cristo. E ela entendeu que Jesus Cristo era o Salvador e que era o único que poderia dar um sentido para a vida dela. E ela se converteu através disso. E daí ela começou a fazer da missão da vida dela tentar a falar para as pessoas próximas dela sobre Jesus Cristo, mesmo correndo o risco de perseguição. Então, esse testemunho é para você saber que mesmo nesses países mais extremos, onde você pensa, Patrícia, não tem como chegar Jesus ali, tem. Jesus sempre vai dar um jeito. Então, como eu disse, nesses vídeos eu vou trazer para você a situação do país, para que a gente saiba os motivos de oração, como é a perseguição, mas eu também quero trazer para você histórias, testemunhos que provam que tem como chegar ao evangelho e te mostrar como ajudar, que de repente você tá ouvindo, você tá aí pensando, mas como eu posso fazer então para ajudar, já que eu não posso ir até a Coreia? O projeto de missões Portas Abertas, eles têm um trabalho que mantém essas rádios clandestinas. Alguns dos moradores, dos norte-coreanos, eles compram esses rádios nos mercados negros e têm escondidos dentro de casa, e cada vez mais estão se investindo nessas rádios clandestinas cristãs para que tenham o acesso da palavra de Deus através das rádios. Então, uma forma de você ajudar é você contribuindo, você doando financeiramente para a manutenção dessas rádios. Só para você saber, existem comunidades cristãs secretas na Coreia do Norte, em torno de 400 mil comunidades, de 400 mil cristãos secretos nessas comunidades cristãs. Ou seja, tem jeito. Então, para você doar, eu vou tentar deixar o link na descrição do vídeo, mas eu vou te dizer, você vai entrar no site www.portasabertas.org.br, você vai clicar na aba Doe, de doação, Doe, e quando você clicar nessa aba que está escrito Doe, ela tem o desenho de uma mãozinha assim, e você vai encontrar várias outras causas que você pode ajudar também. Mas para ajudar especificamente essa causa da Coreia do Norte, para receber o Evangelho de Jesus Cristo, você vai clicar na causa que tem o nome do país. Vai estar escrito Coreia do Norte. Aí você clica nessa causa da Coreia do Norte e eles trazem ali uma sugestão de valor. Eu já vou te falar para você entender que é uma sugestão. Patrícia, é esse valor que eu tenho que doar? Não. Esse valor, ele é sugerido com base do valor que eles precisam arrecadar no total para ter a manutenção dessas rádios. Mas se você não pode doar esse valor, você pode doar qualquer outro valor abaixo desse, ou se você sentiu no coração de doar a mais, você pode doar um valor maior. O valor sugerido pelo site por essa causa é de apenas R$ 108,30. Eu digo apenas porque a situação que eles vivem ali, enfim, né? Enfim. Mas, como eu disse, você pode doar outro valor. Então, o valor sugerido é de R$ 108,30, mas se você não pode doar esses R$ 108,30, você pode doar um valor menor ou um valor maior. Então, esse foi o vídeo com o país em foco. Coreia do Norte, primeiro lugar no ranking mundial da lista mundial de perseguição contra os cristãos.
O próximo vídeo a gente vai falar sobre a Índia, que é um país que ocupa o 11º lugar nesse ranking de perseguição. Então, mais uma vez, eu quero te pedir para você curtir, para você compartilhar com as pessoas que precisam aprender e ter acesso a esse tipo de informação, te convidar a orar pelos países perseguidos, pela obra missionária, pela causa da igreja perseguida no mundo, que você possa contribuir na medida do que for possível financeiramente para a gente conseguir continuar mantendo a disseminação da palavra de Deus nesses países. E pedir que você continue participando conosco nessa série de vídeos. Se você tiver a sugestão de algum país que você gostaria de ver aqui, você pode deixar essa sugestão também. Eu não costumo abrir comentários nos meus vídeos, mas nesses vídeos dos países em foco, eu vou abrir os comentários para você sugerir países, caso você tenha alguma sugestão ou se você tiver alguma dúvida que você gostaria que fosse trazida nos próximos vídeos. Comentários ofensivos, políticos, partidários, enfim, serão excluídos, tá? Porque o foco desse trabalho é falar sobre missões, falar sobre a igreja perseguida, falar sobre a obra missionária. Então, você já fica ciente que se o seu comentário não for dentro desse tema, ele vai ser excluído. Amém? Mas é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter vindo até aqui e continua com a gente nessa série. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.